E a gente hoje, o nosso tema, como a gente já tinha divulgado, né? A gente, na verdade, divulgou um pouco tarde para vocês, mas já é uma coisa que estava decidida desde semana passada. Gratidão, caminho ou destino, tá? Por que a gente fez essa pegada? Porque a gente trouxe alguns questionamentos para vocês e a gente acha que nesse momento, para fechar o ano, para a gente, né, fechar os trabalhos que a gente está agora, é um momento super legal da gente estar começando. Olá, tudo bom? Obrigada pelo elogio. E então, assim, por que a gente está trazendo o tema da gratidão agora? Para justamente convocar vocês para essa reflexão e esse fechamento, certo? Gratidão, caminho ou destino. E vocês sabem o que significa gratidão no dicionário? Então eu vou ler aqui para vocês a definição assim super colorida do nosso dicionário. Qualidade de quem é grato. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. Agradecimento. Você acha que a gente pode aprofundar isso? Eu acho que podia, né? Vamos analisar a palavra gratidão, pessoal? A palavra gratidão tem sua origem no latim gratia, que tem seu significado na palavra graças ou gratos, que em sua tradução ao pé da letra significa agradável. E tá começando a ficar legal, né, gente? Tá começando a ir me ajudando. Mas e aí? Será que a gente pode chegar um pouco mais? Será que existe alguma coisa a mais que a gente pode fazer? Tem mais algum questionamento, né, que a gente possa levar? O primeiro questionamento seria o ponto de que eu só posso ficar grato por uma situação agradável? Ou feita por alguém, né? Mas vamos primeiro analisar sobre a ótica da situação agradável. É muito mais difícil e muito mais desafiador você trabalhar a gratidão justamente nos momentos que não são tão fáceis, né? Porque a gente ser grato porque uma coisa deu certo, porque a gente foi sorteado, porque a gente ganhou aquela oportunidade que está esperando há um tempão, enfim, é obviamente muito mais tranquilo do que você conseguir observar uma situação desafiadora e ser grata por ela. É claro que a gente não está querendo dizer para você ficar lá o dia inteiro assim, ai que delícia, gente, estou passando dificuldade, ai meu Deus, eu tô tão grata por isso, gente, adoro dificuldade, adoro passar aquele desafio assim, cabeludo, né, sabe? Não é isso, tá? A nossa ideia é ao contrário, você já passou pela situação, você já está vivendo uma outra etapa, mas você pode manter uma reflexão sobre o que aconteceu e entender que mesmo as coisas que num primeiro momento parecem tranquilas, elas podem às vezes ser muito menos, podem contribuir muito menos para a nossa evolução do que uma coisa difícil. Por quê? Porque a gente aprende quando erra. Eu acho que na verdade a gente é aquela história que os nossos pais falam, a gente tem que aprender com nossos erros, tem que aprender, né, com o que a gente tem de dificuldade. E eu acho que é uma forma ótima de a gente ver a situação, né? Sim, e é interessante pelo seguinte, quando você está passando um momento difícil, e vamos supor, você queria uma oportunidade, você queria viver uma situação específica e não aconteceu, não rolou. Se você naquele momento fica ali focado em reclamar, em se queixar, em não conseguir de uma maneira se libertar daquilo, você pode até mesmo estar se impedindo de alcançar coisas melhores que poderiam vir daquilo. Concorda? Inclusive, de repente não cai no mesmo erro, se for alguma coisa que você não analisou direito, que pode ter sido uma coisa que você provocou, né? A gente até estava conversando, eu e Polly, quando a gente estava elaborando a pauta, é aquele caso, por exemplo, quando termina um relacionamento com você. Porque quando você termina, você queria terminar. Mas e quando terminam com você? Aí você fica arrasado, fica triste nas situações em que você estava ali querendo. Mas depois que passa, vê se vocês já não passaram por isso. Depois que o tempo caminha, às vezes você fala, cara, foi melhor pra mim, sabia? De uma certa forma eu tô liberto, eu tô livre, eu tô melhor, eu andei. E assim, se você para analisar toda a questão, assim, se a pessoa também terminou com você, é porque ela não tá mais afim. Então, você tá, na verdade, ali num momento, assim, eu fico com uma pessoa que não tá tão afim de mim ou não. Então, encarar de maneira positiva, né? E assim, fica grato pela situação toda que aconteceu. Assim, você teve um relacionamento, durou tanto tempo, né? Exatamente. Então... E aí a gente está trazendo essa primeira reflexão exatamente sobre isso. Você consegue lidar melhor com as situações difíceis, né? E aí é aquela história. Dá uma olhada no teu ano que passou, dá uma olhada nos outros anos, mas é mais natural a gente focar nesse último ano.
e veja as situações difíceis pelas quais você passou e procure observar como que você reagiu a elas, como que você lidou com essas situações. E aí, não se crucifica, meu Deus, não tem problema, mas se proponha lidar melhor com isso no futuro, porque as situações difíceis são inerentes à vida. Eu acho que até analisar se de repente aquilo que você esperava não aconteceu. Você já parou para pensar se de repente algum tempo depois aconteceu uma coisa melhor? Exato. Que se talvez tivesse acontecido da forma como você planejou, tudo certinho, né? Tudo matematicamente, talvez não fosse impedir que isso fosse acontecer. Então, assim, é uma forma, né? Exatamente. Às vezes você uma pessoa terminou com você e você depois conheceu o cara da sua vida ou a mulher da sua vida. E talvez quantas vezes a gente até assim, lembrei de um caso, que eu não vou dizer quem são as pessoas, mas assim, de celebridades que estão aí agora no momento, que entraram na mídia, todo mundo criticando o cara, porque o cara terminou com a menina e deixou a menina quase na boca da igreja, não sei o quê, né? Quase no altar. E a menina depois conheceu um outro cara, hoje em dia ela é super feliz, tem filho e tudo. Não preciso citar nomes, a gente sabe a situação completa, né? Quem acompanha as celebridades aí sabe. E assim, a menina tá muito melhor, né? Assim, o cara tá feliz da maneira como ele tá e ela agora tá feliz no caminho dela. Exatamente. E a nossa proposta é exatamente essa. Passou a situação, dá uma analisada. O que você poderia aprender com aquilo? Como é que você poderia evoluir e também lidar melhor com aquela situação? Aí a gente chega na segunda parte da pergunta do Poli. Então, eu só posso ser grato quando alguém faz alguma coisa por mim. Foi isso que você tinha me colocado, né? Então, assim, pela descrição que o nosso dicionário, lindo dicionário dá de gratidão, né? Então a gente só pode ficar grato com alguma coisa que acontece externamente, né? Alguém faz, né? Alguém faz e eu retribuo. Sou super grato porque alguém fez isso pra mim. Exatamente. E aí a gente estava debatendo sobre isso e uma das coisas que a gente percebeu é que tem uma primeira pessoa que a gente tem que aprender a ser grato, né? Independente das crenças, etc., que somos nós mesmos. Porque, de fato, a gente já faz tanta coisa e a gente está sempre se cobrando, a gente está sempre se exigindo e nunca está suficiente. E, na verdade, justamente a nossa colocação dessa segunda etapa você já parou para ver quantas coisas o seu corpo faz por você, a sua cabeça faz por você? Momentos que você achou que você não ia aguentar, mas o teu corpo te segurou. Por aí, né? E você consegue pensar sobre isso? Eu acho que é uma coisa que a gente não para pensar na hora, né? As coisas vão acontecendo e a gente meio que vai deixando as coisas rolarem e a gente só dá falta quando acontece alguma coisa, né? Alguma coisa que te dê um impedimento, né? De alguma forma. Exatamente. É como aquela questão que a gente estava falando da saúde, né? Que a gente só percebe que a gente está sem saúde, que a gente tem saúde, desculpa, quando a gente está sem. Porque é aquela história, quando eu tô doente é que eu foco na minha saúde. Mas, cara, e se a gente aproveitasse para ser grato por toda a nossa saúde, por toda a nossa força, por tudo que a gente tem? Porque, cara, na boa, é melhor aproveitar isso no momento em que a gente tem. E não ficar depois analisando e olhando, eu queria tanto ter feito isso, né? É aquela história daquelas milhões de histórias que aparecem no Facebook da pessoa que vai morrer e aí ela faz uma espécie de uma retrospectiva. 10 segundos e peça na vida inteira. E aí grande parte das coisas são arrependimentos, né? Porque deixou de fazer tal coisa, e na verdade não é por aí, né, também. Exatamente. O que a gente está falando da história da saúde, assim, é ser grato por você ter passado uma noite super bem, ser grato por você acordar, poder tá indo para o seu trabalho, né, poder estar fazendo as coisas que você está fazendo no dia a dia, né, ser grato por você estar ali poder cozinhar, por você estar podendo, de repente, fazer uma caminhada, estar ali do lado dos seus filhos e tal, isso tudo. E a gente não está querendo uma coisa piegas, né? Não. Que, na verdade, assim, as pessoas têm que parar de encarar essas coisas como piegas, porque isso faz parte, né, do dia a dia de todo mundo, né? E a gente, na nossa pesquisa, a gente descobriu várias pesquisas de psicologia positiva e de comportamento e tal, e inclusive, né, uma mulher que é pesquisadora, né, junto com outra, né, uma de Berkeley e outra... Você está falando da Amy? Não, estou falando da Amy. Está falando daquela matéria que a gente leu? Isso, da matéria. Então, assim, foi super legal, porque eles, na verdade, fizeram um desdobramento, né, de uma série de pesquisas e chegaram à conclusão que a própria gratidão também interfere fisicamente na gente, né? Sim, primeiro eles falam que a gratidão é um mindset, né, e que por ser um mindset, ela influencia no seu cérebro, de verdade, não é só uma questão espiritual ou emocional.
Existem influências físicas, eles mediram isso com ressonâncias ou tomografias, enfim, aonde eles perceberam atividades diferentes em áreas do cérebro. Eles fizeram estudos com grupo controle e grupos que fizeram atividades ligadas à gratidão. E vale a pena vocês pesquisarem. Vamos botar o link dessa matéria? Legal. A gente vai botar o link dessa matéria A matéria tá toda em inglês, gente, mas assim, dá super tranquilo pra ler, entendeu? Mesmo com o inglês básico, dá pra gente entender de boa. Exato. E o legal é que, assim, eles pegaram pessoas que já tinham características pesadas, né? Assim, já estavam sofrendo de depressão, já estavam em tratamento. Então, assim, dividiram o grupo em dois. Umas pessoas fizeram, né, esse exercício da gratidão que eles chamaram, né? Assim, né? Escreveram lá. Vocês vão entender direitinho quando vocês lerem. A gente, na verdade, vai só dar um passant aqui. Né? Eles, na verdade, escreveram a gratidão, em gratidão a pessoas que estavam sendo envolvidas na pesquisa e tal, né? Fazendo doação para outras pessoas, fazendo doação para a própria pesquisa e tal. Escreveram uma carta de gratidão e eles perceberam que o grupo que fez essa carta de gratidão foi afetada até 1 mês e meio depois, após escrever as cartas. Então, assim, afetaram não só o comportamento deles, mas fisicamente, né? Assim, o comportamento deles foi afetado. E quando a gente fala em comportamento, assim, então a gente escreveu todo dia uma frase positiva, sim, muda. Eles perceberam que isso teve uma alteração cerebral, então isso é super interessante, quer dizer, o que a gente fala, tudo que a gente escuta, né, por aí, né, o que a gente fala tem mudança física no nosso corpo. Sim. E o que a gente pratica, né? E a gente achou interessante trazer para vocês esse enfoque da gratidão justamente como uma coisa bem objetiva, né? A gente buscou embasamento científico, a gente buscou embasamento social, psicológico, porque a gente não queria abordar pelo lado da gratidão espiritual, não querendo desmerecer isso, é só porque a gente quis trazer esse novo enfoque. Até para as pessoas que têm de repente esse problema de, não é esotérico, então esotérico eu não presto tanta atenção, isso é besteira, não tem comprovação científica. A gente quis trazer um embasamento exatamente para vocês, né, você gerar assim, isso vale para todo mundo, quem é religioso e quem não é. Sim, exatamente. E a gente quis trazer porque essa postura de lidar com a gratidão, né, é uma coisa objetiva, é uma coisa bem, como é que se diz, embasada e que traz resultados. Então, de forma objetiva, seria o quê? Seria você, e aí esse é o segundo ponto que a gente trouxe, aprender a ser grato pelo percurso. Por isso que a gente fez esse título da live, né? Que a gratidão é um caminho ou um destino. Porque às vezes a gente está focado muito no destino, né? E a gente deixa de perceber o caminho daqui até lá. E a gente, nesse caminho, é vida. É a vida que você está vivendo, né? E eu vou contar um exemplo que eu tenho uma amiga muito querida e ela passou uma situação financeira complicada. E ela dizia que ela ficava muito triste porque o grande sonho da vida dela era poder adotar uma criança. E que como ela estava vivendo uma situação muito complicada, ela não tinha condições e ela se sentia muito frustrada. E ela se queixava muito e era uma coisa que era recorrente nas nossas conversas. Até que ela um dia se deu conta que há mais de 10 anos ela criava a irmã mais nova. Ou seja, ela já tinha adotado há mais de 10 anos, a despeito de qualquer dificuldade. Mas ela estava tão focada em olhar o que ela não tinha, que ela queria ter, e teoricamente a gente está falando de um desejo bonito, mas ela deixou de ver que ela já estava cumprindo esse desejo, né? E a gente falou, cara, isso é um exemplo para trazer para vocês, porque justamente o caminho é muito importante. E assim, com esse exemplo a gente consegue perceber, assim, ok, ela percebeu depois de 10 anos, né? Então, assim, em algum momento ela percebeu que ela tinha, já tinha um sonho do lado dela, né? Sim. E aí, com esse pequena história, assim, a gente fala assim, já olharam para o lado e perceberam tudo que acontece em volta, tudo que você pode ser grato por aquilo. Às vezes são coisas muito pequenas, gente, coisas que acontecem com a gente mesmo, atitudes que nós tomamos, mas também assim, grato pelo, de repente, aquela professora da sua filha que, né, teve uma atitude tão legal com ela numa situação complicada, que de repente, né, alguém não saberia lidar e ela lidou bem. Você mesmo, né, grato por alguma coisa que aconteceu, alguma gentileza que alguém fez na rua, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. É o que a gente estava falando sobre felicidade, né? Assim, a felicidade, na verdade, é uma construção de coisas. Sim. Não é um ser inalcançável que você vai lá agarrar com todas as forças, né? E esse estudo, que foi até o Poli quem trouxe para a gente debater, que a gente vai botar, repito, o link para vocês,
ele também levanta uma bola interessante, que é a questão de que como a gratidão, o ato de ser grato, né, o mindset da gratidão, ele gera efeitos a médio prazo, seria melhor dizendo, no seu cérebro. Você percebe que essas pessoas que estão sob esse efeito, elas têm atitudes mais positivas e mais vinculadas à gratidão, certo? E aí o que o estudo diz? Gente, vocês já perceberam o poder dessa corrente positiva? Porque você muda o seu mindset para ter uma atitude de reconhecimento, uma atitude de olhar para as coisas como oportunidade. E aí você está criando um ciclo positivo. Inclusive tem aquele filme, né, que a gente vai falar depois. A gente vai dar 2 dicas hoje. Uma dica que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho e a outra que o Poli vai falar para vocês porque eu não consegui ver a primeira dica dele, tá? Então, assim, acho que seria essa questão, né? Que justamente existe até uma proposta de você iniciar um trabalho sob uma nova ótica, porque você está começando uma corrente positiva. Certo? É por aí. E você acaba influenciando quem está em volta, né? Exatamente. Então isso é super legal. Isso é um poder, né? Influenciar quem está em volta. Haja com responsabilidade. Se beber, não dirige, né? A outra reflexão que a gente trouxe é interessante também, que é a diferença entre gratidão e dívida emocional. Que é um assunto, na verdade, que a gente... as pessoas dizem que tem uma certa dificuldade em entender isso, né? Sim. Então, eu acho que é um assunto importante que a Anne colocou, né, na nossa reunião de pauta e que a gente tem que parar para pensar, né? Qual é essa diferença, né? Qual é esse peso que tem, né? Exatamente, porque a gente ficou muito naquela questão assim, mas qual é a diferença entre você ser grato a alguém e você ter uma dívida, porque fica um pouco uma dívida em algumas situações, né? E aí a gente percebeu que justamente o emissor do ato da ajuda, aquele que ajuda o próximo, é quem vai dar essa dimensão. Por quê? Porque a gente pode fazer uma coisa porque a gente acha que é bom, porque a gente está convencido, porque nos faz bem, porque faz sentido pra gente, que é o nosso mantra. Mas a gente também pode fazer aquilo e aí começar a esperar um retorno, começar a esperar que a pessoa te retribua. E aí, de uma certa maneira, você está cobrando, né? Então, a partir do momento em que você deixou de fazer aquilo que você gostaria de ter feito para ajudar o outro, pela motivação simples de ajudar, e passou a fazer com a expectativa de ter um retorno, você começa a mudar de gratidão para dívida emocional. E aí você começa, na verdade, com assim, se você não está fazendo aquilo de coração aberto, se você está esperando um retorno daquilo, exatamente, então, na verdade, você realmente está querendo que a pessoa tenha uma dívida com você. Sim. E aí a gente também fez uma observação em termos de em volta, ou seja, a gratidão, ela traz leveza, né? A gente estava falando sobre isso. A dívida emocional, não, ela traz um peso. Então, aquela pessoa que quando deseja algo, quando faz algo, para o outro, já faz na expectativa do que ela receberá em troca, ela já está colocando um peso errado naquilo, né? E a gente percebeu que quando você faz pelo outro por convicção, porque você quer, porque pro seu coração aquilo faz sentido, aquilo vem leve e o outro não te deve nada. O outro vai ter a gratidão que ele julgar que deva ter, mas você não faz com esse foco, entendeu? E na verdade, assim, quando você recebe alguma coisa de coração aberto de alguém, você percebe essa energia diferente, Sim. né? E aí você fica grato, porque assim, às vezes é uma situação em que você realmente não consegue retribuir da mesma forma. Sim. Você de repente está passando por uma situação mais complicada e aquele favor que às vezes para outra pessoa parece pequeno, né, para você é um favor muito grande, né? Uma coisa, né, sem explicação. E esse sentimento de gratidão pelo que a outra pessoa está fazendo no momento, sem nenhum peso, né, de dívida com você, é muito gratificante. Você para as duas partes, né? A pessoa está fazendo de coração aberto e percebe que está te ajudando. Sim. E ela se sente leve com aquilo e vice-versa. Então, assim, a gente percebe quando a pessoa está com uma segunda intenção, né? Assim, está querendo fazer um favor com a intenção de mais tarde cobrar esse favor. E às vezes, assim, isso que você falou é super importante, porque quando a gente cria esse ciclo positivo, ou seja, eu faço porque para mim faz sentido e o outro recebe com o coração grato e ponto. É muito mais simples. Porque você não cria toda uma novela em volta daquela situação. Gente, ajudar o outro é um prazer muito maior pra gente que está ajudando. E é muito mais fácil ajudar do que ser ajudado.
E a gente, para essas pesquisas todas que a gente andou fazendo, né, essa parte científica, tem uma comprovação física no seu corpo. Existe uma mudança, tanto hormonal quanto no seu cérebro, de atividades diferentes e que contribuem para isso. Essa felicidade de você estar ajudando alguém de coração aberto, essa onda positiva, né, como a Anne colocou, faz mudança na sua vida sim, faz mudança física na sua vida. Então, assim, isso é muito legal, né? E a gente achou oportuno trazer para vocês isso, justamente porque quando a gente fecha o ano, a gente tem toda aquela mística, né? Pular não sei quantas ondas, comer não sei quantas uvas, o cacildo e tal. Mas, assim, acima de tudo, você, por uma questão numérica, calendárica, enfim, você encerra um ciclo de 12 meses. E aí a gente falou, bom, vamos transformar isso num momento em que a gente possa olhar para trás, absorver tudo que a gente viveu, boas e ruins as coisas, certo? E nos iniciar dentro de nós essa postura de ser grato, mesmo pelo que a gente no primeiro momento não entende ou não parece tão bom. E eles dizem, e aí é interessante, que a parte da gratidão no seu cérebro é quase um músculo. E que você deve trabalhar isso, nesse estudo eles colocam isso. Justamente porque quanto mais você exercita ser grato, mais você tem facilidade e isso vai se tornando uma atitude fluida para você. Então, às vezes no início, você precisa sim fazer como um exercício, porque a gente às vezes não foi criado assim, ou às vezes a gente passou muita dificuldade e no começo é difícil mesmo você passar para esse outro mindset. Mas eles dizem isso, acredite que o seu cérebro tem uma parte destinada à gratidão e que você pode exercitá-la. E a gente falou, cara, então eu posso me olhar para o ano que está passando e vendo o ano que está chegando, sabendo o seguinte, poxa, eu posso começar agora, eu não preciso fazer regime de segunda-feira, não preciso deixar para o dia primeiro. Eu posso já entrar olhando isso, poxa, eu vou aprender no meu dia a dia a olhar para as coisas como uma oportunidade, a olhar para as coisas como fazendo parte e como que de alguma forma aquilo contribui para quem eu sou, certo? E assim, o legal do estudo é que eles fizeram essas pessoas fazerem uma carta, né, de agradecimento, sendo gratos pelo que estava acontecendo. Depois vocês vão ler. E a gente conversando, assim, existem várias técnicas aí em volta que falam sobre essa coisa da gratidão, de você semanalmente, diariamente agradecer alguma coisa. Então a nossa proposta aqui é você parar, né? E vamos recapitular esse ano e vamos, né, pegar esses dias agora que faltam e escreve, pega um caderno, pega uma folha de papel. Você pode fazer como uma técnica, né, que você tinha me falado, Renato Torres, que ele faz um jarro Ele é um coach que trabalha com emagrecimento, mas ele, dentro do trabalho de emagrecimento dele, ele trouxe ele trouxe essa proposta do jarro, do pote, né, de gratidão, era isso. Então, assim, é muito legal porque ele pega e você todo dia escreve alguma coisa que você é grata por aquele dia. Gente, você não precisa ser grato porque você ganhou na loteria. São coisas simples, não precisa ser grato por uma coisa absurda. Né? Pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia, você pode ser super grato. Né? E assim, e ele depois chega no final do ano e lê todo esse pote que ele escreveu. Né? Isso é muito legal. Você pode fazer isso num caderno. Ele você pode pegar a sua agenda. a alma dele, né? Porque a gente olha, e aí justamente a gente acrescentou essa experiência, porque o dele, ele deu um enfoque mais pelo lado positivo, né? Pelo menos do que eu entendi. Posso estar errado, mas do que eu entendi. A gente está acrescentando para vocês que vocês também sejam gratos e desenvolvam isso para as situações delicadas, difíceis e tudo mais, certo? Como forma de aprendizado, né? Como forma de, assim, estou passando uma situação difícil, então vamos lá, vamos escrever sobre isso. O que eu posso tirar de positivo dessa situação, que isso vai ser bom para mim adiante. Existem hoje, isso eu não cheguei a falar com você, nessa pesquisa toda eu acabei achando alguns planners, né, para 2018, em que a parte de baixo do planner está escrito gratidão da semana. E é muito legal isso, porque assim, é uma coisa já incorporada na sua agenda diária e que você pode chegar todo dia, entendeu? Toda semana, você pega o seu domingo, que normalmente é um dia que a gente às vezes acaba deixando de lado na agenda, pega o seu domingo e transforma o seu domingo como um dia da gratidão. E você escreve todo um domingo, né? Isso é uma coisa legal para você passar adiante, sabe, daqui em diante você tomar novas atitudes, né? Fazer exatamente a mudança de mindset que a gente está falando. E a gente achou que era oportuna, como a gente falou, essa pegada justamente por isso, porque
a gente está propondo a vocês como exercício mesmo, como uma prática que vai trazer benefícios para a sua vida. Trabalhe a sua partezinha lá de ser grato, de trazer essa leveza para o que você faz, porque aí ao ser grato pelo que te fazem, você também começa a fazer com mais leveza. Em síntese, nós mesmos sermos as alavancas para essa mudança de mindset, que foi a palavra que o Poli trouxe, que realmente é super oportuna, uma palavra que, como ele disse, está em alta. E é isso, gratidão, não só como a coisa bonita do emocional ou do espiritual, e sim também, principalmente no nosso modo de ver, como um mindset, como uma postura diante da vida. E sabendo que tem uma comprovação científica e que tem uma mudança física no seu corpo, que isso vai auxiliar e vai melhorar a sua vida daqui em diante. Então... E vale fechar dizendo que na matéria, que a gente vai, repito, colocar o link lá para vocês, eles dizem que que ainda tem muitos estudos a serem feitos, que é um tema que está começando agora a ser explorado. Portanto, a gente já está trazendo para vocês uma coisa super recente. E, cara, olha o universo de possibilidades que a gente tem, certo? Então, a nossa proposta para vocês é essa: fechar o ano olhando e realmente reconhecendo. Oi, Nina, tudo bom? Tudo que você teve de oportunidade, as difíceis, as fáceis, trabalhar esse exercício da gratidão, certo? Vamos às diquitas? É a dica cultural. Gente, na verdade, a primeira dica que eu falei foi um filme que eu assisti esse final de semana, né, que é O Rei do Show, com o Hugh Jackman e a Michelle Williams. E o filme é super legal, é um musical, para quem não curte musical acaba sendo um pouco chato, mas assim, então. Eu adoro musical. O filme no início é um pouco chato, né? Assim, depois ele pega super bem, tem uma pegada super gostosa até o final. Todo mundo, na verdade, né, quando vê o trailer, percebe que tem ali um conjunto de pessoas muito diferentes. Isso é muito legal no filme. Sim. Mas quando você for ver o filme, dá uma olhada pela parte da gratidão, porque é uma parte do início até o fim, né? É aquilo que você falou, porque nesse caso específico desse filme, a gente não vai poder falar pra vocês, como a gente sempre faz, uma sinopsezinha e tal, porque se a gente fizer isso nesse caso, porque como é um momento de gratidão, é o filme como um todo que o Poli trouxe, então a gente teria que fatalmente esbarrar no spoiler. Então a gente vai ter que propor a vocês assistirem. Né? Vocês vão ter que assistir e acreditar na gente, entende? Assim, o filme, na verdade, tem vários pontos falando sobre gratidão. Inclusive, a fase final do filme fala exatamente, né, de perceber situações e se tocar que, assim, caramba, aonde que eu me perdi aqui, né? Assim, por que eu não fui grato dessa forma, daquela e tal? Então, isso é muito legal, né? Assim, observem a esposa, né, que é a Michelle Williams. A forma como ela leva, né, toda a situação no filme é muito legal. Exatamente. Assim, eu já era fã dela, eu fiquei muito fã da atuação dela. A atuação dela é super consistente no filme, tá assim, deliciosa de assistir. Eu adoro musical, então eu sou um pouco suspeito com relação a isso, mas assim, temos o filme amigos todo que não é muito legal. Porém, nosso amigo Poli e eu. O filme, na verdade, é muito legal e quando ela assistir, ela vai ficar louca, entendeu? Porque a música principal é muito gostosa, né? Tá tocando direto no trailer do filme. E é um assunto que particularmente eu gosto muito, né? Que assim, é você agregar pessoas diferentes, né? A você prestar atenção nas pessoas ao seu lado e você perceber que cada uma tem uma particularidade e que isso não é um diferencial para você excluir ela, e pelo contrário, é para você agregar, né? Pegar a experiência de cada um e você levar isso para uma experiência melhor de vida para você também. Você aprende com as outras pessoas o tempo inteiro, não importa se você tem 15 anos, se você tem 50, você está aprendendo o tempo todo. Então isso é muito legal, né? Então assim, para mim isso já é um grande ganho no filme, mas se vocês olharem para esse lado da gratidão, quando vocês chegarem no filme para 5 minutos e prestem atenção nisso, vocês vão curtir muito. E a nossa proposta é: assistam com esse enfoque da gratidão e se quiserem debater com a gente, mandem os inboxes, mandem os directs, que a gente adora, aliás, a gente curte mesmo debater e estudar as coisas mais a fundo. Então, mandem que a gente vai curtir muito. E o segundo filme, que não deu tempo de eu trocar uma ideia com ele, porque me ocorreu depois, veio exatamente dessa ideia de que a gratidão, ela como uma postura, ela cria uma corrente positiva, que é um filme chamado Corrente do Bem, que é um filme mais antiguinho, deve ter uns 15 anos mais ou menos. Ele tem aquele garotinho do Inteligência Artificial, Harvey, eu esqueci o nome dele agora. E esse filme mostra que uma criança faz um trabalho de escola e que nesse trabalho de escola, através de uma atitude positiva que ele tem,
ele muda o comportamento de uma cidade inteira. E aí, justamente sobre isso, oi Sireninha, tudo bom? Justamente ele muda o comportamento de uma cidade inteira e a partir de um simples gesto. E é muito interessante para vocês assistirem exatamente por essa pegada nossa, que a gente está mostrando a vocês que nós podemos ser essa mudança, né? A gente tem dentro da gente o poder de mudar. Como? Começa com você mesmo. Muda o seu mindset para lidar com as situações, certo? Então, olha, essa é a última live de 2017. Então, a gente queria agradecer muito cada um de vocês que assistiram tudo isso com a gente esse período todo. Foi muito especial ficar com vocês. A gente vai ter live semana que vem, já vai ser a primeira de 2018. Mas a gente achou legal fechar o ano realmente com esse tema, que é um tema lindo e que a gente acha que poderia ter esse enfoque um pouco diferente, que aliás é como a gente costuma trazer, né? A gente sempre tenta pegar os temas e a gente tenta colocar com a cara da Fênix, né, com a cara do projeto, que é em cima de autoestima, autorrealização, entendeu? Empoderar, né, trazer poder para as pessoas de uma forma positiva. Sim. E, né, assim, de uma forma que as pessoas, para que elas possam fazer a sua própria mudança. Exatamente. E aí a gente, então, queria de novo desejar a vocês um lindo ano novo. Olhem para o ano de vocês sempre como o melhor dia da sua vida é hoje. É onde você pode fazer o melhor para você. E para a semana que vem, a gente vai falar o tema agora, porque essa, por acaso, a gente já está com ela mais adiantada e que eu acho que vocês vão curtir demais. A gente vai trabalhar metas. Como elaborar metas, o que são metas, por que as metas nos assustam, qual é essa grande dificuldade. Por que elas são importantes. Exato, e essa coisa de regime de segunda-feira, meta de ano novo. Não, vamos transformar isso em coisas factíveis, a gente vai trazer para vocês vários exemplos, dinâmicas. A gente já, na semana que vem, a gente quer trabalhar um pouco de exercícios com vocês, que às vezes a gente traz essa pegada legal. Então, assim, não deixem de assistir, vai ser como sempre na quinta-feira que vem, esse mesmo horário, 9h30, e a gente vai ter muito prazer em abrir o ano, em abrir os trabalhos de 2018, recebendo vocês para falarmos sobre metas. Beijo grande para todos vocês e muito obrigada!